Vamos abrir as nossas Bíblias pela última vez no livro de Judas, capítulo 1, pois esse livro só tem um capítulo. Nos dois últimos versículos desse texto, versículo de número 24 e versículo de número 25. Judas, no primeiro e único capítulo, versículo de número 24, versículo de número 25, está escrito assim na Santa Palavra do Senhor. Todos acharam? De trás para frente? O segundo livro, logo depois do Apocalipse de João, Judas. Versículo de número 24 e versículo de número 25, está escrito assim: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, baixe a sua fronte, vamos falar com Deus. Deus bendito, cantamos glórias e aleluia ao Senhor. Declaramos com os nossos lábios a tua santidade, e é maravilhoso poder louvar o seu nome. Fomos preparados por intermédio das leituras, oração e dos cânticos para ouvirmos a tua palavra. Lhe pedimos que a sua graça, a sua misericórdia, a sua compaixão seja derramada sobre todos nós, a começar por mim, que hei de ser instrumento da sua vontade. Tome-me em tuas mãos, como o Senhor tem feito nos últimos anos, e fale com a sua igreja a despeito das minhas falhas. Venha falar conosco, pois precisamos lhe ouvir, precisamos escutar a sua doce e bendita voz, precisamos do Senhor. Fale com todos nós, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de Judas, uma pequena carta, mas tão grande em doutrina, tão grande em ensinamento, tão grande em sabedoria. Um pequeno texto capaz de modificar todo o nosso jeito de ver a Escritura e de vermos a igreja. Judas nos pareceu uma embarcação, no início, segura, forte, alicerçada, mas à medida que navegamos por intermédio desta embarcação, percebemos perigos de todos os lados, água invadindo o convés e a casa das máquinas. Fomos exortados então a não abandonar o navio, mas a lutar para que o navio permanecesse de pé, sólido. Nossa luta teve vários capítulos, várias formas, e nós chegamos até o final com Judas nos dizendo, para nos lembrarmos da fala dos apóstolos, que diria que no final dos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas paixões. Fomos exortados por Judas a nos edificarmos na fé santíssima, a nos mantermos firmes no amor do Pai e na misericórdia ou na misericordiosa esperança de Jesus Cristo. E fomos exortados a ajudar aqueles que porventura haviam caído do navio e estavam desesperados para voltar. Salvai-os, é o que diz Judas, arrebatando-os do fogo do inferno. Sede compassivos com outros,
mas não os abandone. A pergunta que nos vem no final é: como eu devo saber, ou como eu sei que tudo isso vai dar certo? Como eu posso ter a garantia, a certeza de que o navio não vai afundar, de que eu não vou afundar com ele, de que eu não vou me perder como tantos outros que se perderam aqui no texto de Judas? Qual é a resposta que Deus tem para nos dar? Como eu e você podemos saber que no final, no fim de tudo isso, vai dar tudo certo? Na sua doxologia, na sua ação de graça gloriosa, no seu término, no restinho de texto de Judas, este irmão de Jesus nos responde esta questão. É isso que eu pretendo trazer nessa noite. É a resposta a essa pergunta. Como eu e você podemos ter certeza que esse barco não vai naufragar? Judas, no versículo de número 24, parece que nos responde isso. Há um ora que esse ora é como se ele dissesse: que pergunta tola que fazem, que pergunta quase que ridícula. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, há de vos garantir que chegareis até o final. Judas começa nos respondendo que eu e você podemos ter certeza que no final de tudo isso, quando toda essa história terminar, tudo vai dar certo. E tudo vai dar certo não é porque nós somos perfeitos, tudo vai dar certo não é porque nós fomos aqueles que agimos com retidão em todo o tempo. Tudo vai dar certo porque há um que é poderoso, há um que permanece pronto para nos guardar de tropeços. Uma das doutrinas mais caras do Evangelho, uma das doutrinas mais importantes da igreja, é a perseverança dos santos. Deus não seria um Salvador eficaz se Ele não nos ajudasse a perseverar até o final. Deus não poderia ter nos eleito antes da fundação do mundo. Deus não poderia ter nos chamado em Cristo Jesus. Deus não poderia ter nos justificado na morte de Cristo Jesus se Ele também não nos garantisse que Ele haveria de permanecer fiel e fielmente nos conduziria até aquele último dia. A garantia que Judas nos dá e que toda a Escritura nos dá é que Deus é poderoso para nos fazer guardar de todo tipo de tropeço. Duas doutrinas aqui se misturam: a doutrina da perseverança dos santos e a doutrina da responsabilidade humana. Como que o barco vai continuar navegando? Basta os marinheiros continuarem tirando a água do convés, basta os marinheiros continuarem o seu trabalho, e Deus há de dar força a cada um desses marinheiros. No versículo de número 21, Deus diz: guardai-vos no amor de Deus, mantenham-se juntos no amor de Deus. Versículo de número 20, ele diz: edifiquem-se na fé santíssima, e isso é de responsabilidade individual de cada um de nós. Ninguém poderá nos fazer, a não ser nós mesmos, fiéis e permanentes em fidelidade ao Senhor. Mas eu disse que essa é uma dupla doutrina. Ao mesmo tempo que a responsabilidade humana é cobrada e a Bíblia nos garante que cada um é responsável por si mesmo, a Bíblia também nos garante que Deus é poderoso para nos guardar de tropeços até o final. A Bíblia nos garante, lá em Paulo falando a Timóteo, que ele permanecerá fiel. Paulo, falando aos Filipenses, diz que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para cumpri-la, para terminá-la. O texto de Judas começa nos dizendo: nós podemos acreditar que vai dar tudo certo. Deus é fiel em nos guardar, Ele é poderoso suficientemente para nos guardar de tropeços. E a palavra guardar aqui é uma palavra militar.
É uma palavra retirada do Antigo Testamento, da sentinela, da vigia. Deus é a sentinela e o vigilante que garante a guarda em meio à jornada. É Ele quem guarda os nossos pés para que eles não venham a vacilar. A ideia de tropeço aqui mostra claramente que a vida cristã é difícil. A vida cristã é cheia de dissabores. A igreja é repleta de desafios. E esses desafios hão de acontecer até a volta do Senhor Jesus, pois assim está escrito. Mas Ele, o Deus das Escrituras, garante que nos guardará todos os dias até a consumação dos séculos. O próprio Senhor Jesus deixou claro aos discípulos que estaria com eles todos os dias até o final dos tempos. O crente não é aquele que não peca. O crente é aquele que peca e se arrepende, pois não peca para a morte. Ele peca sim, ele erra sim, ele mete os pés pelas mãos sim, mas em meio aos erros e aos fracassos da vida, a lâmpada para os seus pés continua iluminando a caminhada, e ele retorna às Escrituras a fim de voltar-se a Deus. E todo aquele que retorna à Escritura, mesmo sendo o pior dos pecadores, é a evidência clara e patente de que Deus é poderoso para guardar de tropeços. Não nos esqueçamos do apóstolo Pedro, que negou o Senhor Jesus de forma tão veemente, a ponto de praguejar sobre isso. Mas o Senhor, que é fiel e poderoso, havia intercedido em favor do apóstolo Pedro. E o apóstolo Pedro, ao se reencontrar com Jesus na Galileia, foi intimado a voltar e pastorear as ovelhas. Jesus, com perguntas que prescrutavam o coração de Pedro, o inquiria se de fato o apóstolo o amava. Tu me amas, disse Jesus. Tu me amas. Tu me amas. Essa é a evidência. A evidência de um crente não é a perfeição. A evidência do crente é que, a despeito das calamidades, ele ainda dá um passo além em direção à Escritura. Ele ainda dá um passo além em direção ao Senhor, porque o Senhor nos garantiu que com seu braço forte Ele haveria de nos sustentar. Como saber que tudo vai dar certo? Porque Ele é poderoso para nos guardar de tropeços. Porque Ele permanece fiel a despeito de nós mesmos, porque Ele prometeu e é fiel e justo para cumpri-lo, porque Ele começou a boa obra, e o poder que está em tuas mãos é o poder de determinar destinos. E aprove ao Senhor determinar que Ele guardaria o seu povo até o final. Jesus, na oração sacerdotal, lá em João, capítulo de número 17, faz uma das orações mais impactantes de toda a Escritura. Ele diz: é por eles que eu rogo, é pela igreja que eu oro. Jesus, antes de subir aos céus, está intercedendo por cada um de nós. Não rogo pelo mundo, rogo por aqueles que me deste, rogo pelos teus. Já não estou no mundo, disse Jesus, mas o teu povo continua no mundo. Ao passo, Pai Santo, que eu lhe peço, guarda-os em teu nome. Guarda-os em teu nome. No versículo de número 12, Jesus diz: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome. Guardava-os e protegia-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Irmãos, a fidelidade vale a pena, retroceder e reconhecer vale a pena, voltar-se ao Senhor vale a pena, pois essa é a evidência de que permanecemos guardados de tropeço até o fim.
As minhas ovelhas ouvem a minha voz, disse o Senhor, e me seguem. Como saber que tudo vai dar certo? Porque Ele é poderoso para guardar. Mas se não bastasse, Judas nos traz mais uma vez a ideia tripla. E ele diz, Ele não é só poderoso para vos guardar de tropeços aqui, Ele também é poderoso para vos apresentar com exultação. O mesmo poder de Deus em proteger a igreja contra os falsos, contra o maligno, é o mesmo poder que garante a cada crente não tropeçar nos seus próprios equívocos, e que garante a cada crente que estes serão apresentados diante de Deus em alegria, em júbilo, em felicidade e em exultação. Meus irmãos, a volta de Jesus será terrível para aqueles que não pertencem ao Senhor. Naquele dia, o choro tomará conta dos homens, e os homens pedirão a si a morte, e esta vos será tirada. Os homens pedirão que os montes se derretam sobre si mesmos. Os homens pedirão a dor, tamanho terror de serem confrontados com o Filho do Homem voltando em suas nuvens. Mas ao mesmo tempo, para o grupo dos eleitos, para aqueles que foram escolhidos, chamados, remidos, perdoados, justificados, para aqueles cuja salvação está guardada no poder de Deus, para este será o dia de maior alegria. A vinda de Jesus para os eleitos será o dia de riso interminável, o nascer do sol sem fim, o desabrochar das flores eternas. Será o dia em que o sorriso não mais fugirá do nosso rosto, em que as lágrimas correrão da nossa face não por dor, mas por vitória. Será o dia em que a felicidade vai mover os nossos lábios, e essa garantia não está nas nossas obras nem nos nossos feitos. A garantia de que tudo vai dar certo está pautada na ação de Deus, que poderosamente há de nos guardar e poderosamente há de nos apresentar naquele dia. Naquele dia ouviremos: bem-aventurados, ó vermezinho de Jacó, entrai pelas portas e assentai-vos na mesa, pois o banquete está posto para vós outros. Deliciai-vos, pois o Rei vos chama. E a garantia que entraremos no céu é a palavra daquele que nos garantiu o céu. Como sabemos que dará tudo certo? Porque Ele tem poder para apresentar cada um de nós aquele dia. Porque Ele tem poder de nos pegar e de nos introduzir nas mansões celestiais. Não apenas poder para nos guardar, não apenas poder para nos apresentar. A Bíblia diz que Ele nos apresentará imaculados diante da sua glória. Lembrem-se de Isaías. Isaías viu o Senhor num alto e sublime trono. As abas das vestes do Senhor enchiam o templo. E os batentes da porta se moviam na voz daquele que falava. Seres de chamas estavam sobre ele. E esses seres tinham 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E esses seres clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Quando Isaías vê a cena, ele declara em terror, em pavor, em sofrimento, em horror: ai de mim, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios.
e meus olhos viram o Rei, certamente morrerei. Aliás, a Bíblia nos diz que seria impossível para o homem pecador olhar a glória do Senhor e permanecer de pé. Então, como seremos apresentados diante dele? A Bíblia nos diz: eu e você, guardados no poder de Deus, um poder tamanho que nos apresentará imaculados diante da glória de Deus. Diante daquele trono, diante daquele mar de vidro, diante daqueles seres de fogo, diante daquelas miríades, diante de todos os santos e dos 24 anciãos, diante dos seres viventes de Deus e do Cordeiro, lá estaremos com vestes brancas, santos, imaculados, sem mácula, sem manchas, sem nada que nos arruine, sem nada que nos destrua. Como saber que vai dar tudo certo? Como saber que esse barco vai sossegar num porto tranquilo? Como saber se as águas desse mundo que assolam o mundo e a igreja não destruirão a nossa vida? Pois há um poder de nos guardar, um poder de Deus de nos apresentar, um poder de Deus de nos imacular, sem mácula, sem manchas, diante do trono e da glória, diante de um lugar de raios e trovões, mas para nós, de doces melodias e de suaves canções. Para o mundo de terror e de pavor, para os santos de reencontro e de louvor. Como saber que tudo vai dar certo? Pela ação de Deus. E essa ação de Deus não é uma hipótese, não é uma probabilidade. Essa ação de Deus não é uma opção entre milhares, pois o versículo de número 25 nos diz que Ele é o único Deus, unicamente Deus, o único capaz de nos guardar e de nos apresentar naquele dia. Não há outro, não existem rivais, não existe nada que possa nos tirar das mãos do nosso Deus. Ele é o único Deus. Isso não é meramente uma possibilidade dentre tantas, é uma certeza, pois só há um único Deus. Nem o diabo, nem a morte, nem a espada, nem o sofrimento, nem o porvir, nem anjos, nem potestades, nem nada, nem ninguém, nem nós mesmos poderemos nos arrebatar das mãos do único Deus. E como é que Judas chama esse único Deus? Ele chama esse único Deus por uma das suas características do Antigo Testamento: ao único Deus, nosso Salvador. Por que eu posso acreditar que vai dar certo? Porque o Deus do Antigo Testamento nunca falhou. Porque o Deus do Novo Testamento, que é o mesmo, nunca falhou. Porque o Deus da igreja nunca falhou. Ele é chamado de Salvador, pois é Ele quem salva. Lembrem-se do velho e obstinado Jonas, que em meio aos próprios erros, aos próprios delírios e devaneios, em meio à própria loucura de querer fugir de um Deus que enche toda a terra com sua presença, tomou um barco em direção a Nínive, e na tentativa de escapar de Deus, fora tragado pelo mar de Deus, fora engolido pelos seres marinhos de Deus. E lá dentro do grande peixe, Jonas faz um voto com Deus, e termina o capítulo de número 2 dizendo: o que votei, pagarei.
Então Jonas declara: do Senhor pertence a salvação. O peixe gospe Jonas na praia. Jonas vai até Nínive e durante 40 dias proclama a palavra do Senhor, que tem seus efeitos por 40 dias, arrependendo todo aquele povo. Ao único Deus, nosso Salvador. Porque vai dar tudo certo. Porque é do caráter de Deus salvar pecadores. É do caráter de Deus salvar aqueles que não têm chance de serem salvos por si mesmos. É dele salvar pessoas em meio às águas desse mundo. E a única forma que Deus salva é mediante Jesus Cristo, Senhor nosso. Deus não nos salvará de outra forma a não ser pela cruz de Cristo. E note, é a 4ª vez que Judas usa Jesus Cristo, Senhor nosso. O nome composto de Jesus parece estar na boca de Judas. Judas não arvora para si ser irmão de Jesus. Judas não leva isso como vantagem. Trata Jesus pelo seu nome e pelo seu ofício. Jesus é uma transliteração de Josué, que significa Deus salva. Cristo significa o Messias, o ungido para salvar. Podemos confiar que vai dar tudo certo, porque é do caráter do Senhor Deus salvar mediante a salvação de Deus, mediante ao ungido de Deus, mediante ao Messias de Deus, mediante a salvação de Deus. Nenhum dos que me deste se perderam, disse Jesus Cristo ao Pai na oração sacerdotal. Nenhum, e nenhuma das minhas ovelhas se perderá, disse Jesus em João capítulo de número 10, ao afirmar ser Ele o bom pastor. Ele, nosso Salvador, salvação de Deus aos homens, também é aquele que se transformou em nosso Senhor. Como saber que tudo vai dar certo? Porque Deus está agindo por intermédio de Cristo na sua salvação e no seu senhorio para guardar cada um de nós até o último dia. Como saber que tudo vai dar certo? Porque Deus está agindo por intermédio de Cristo Jesus, o Senhor, para nos salvar. E note que Judas, na sua doxologia, no seu texto final, está dizendo que o Senhor da igreja é Jesus, que o Senhor das nossas vidas é Jesus, que o Senhor deste mundo é Jesus, e que Ele, por ser Senhor, nos salvará. É impossível ter Jesus como Senhor se não tivermos, é impossível ter Jesus como Salvador se antes não o tivermos como Senhor. Podemos confiar que vai dar tudo certo. Podemos confiar que vai dar tudo certo, porque Judas nos diz que a glória, que a majestade, que o império e que a soberania pertencem ao Senhor. Versículo de número 25. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania. Olhando esses 4 atributos, o que você vê? Você vê um reino, você vê um rei e você vê um trono. Judas está nos dizendo: confiemos, ora pois, que aquele que nos chamou é poderoso para nos guardar de tropeços, é poderoso para nos apresentar em alegria, é poderoso para nos apresentar diante da sua glória imaculado, pois Ele é o Salvador. Ele salva mediante a Jesus Cristo, o Senhor. E Ele tem todo esse poder, porque a sua glória, o seu esplendor, a sua luz é eterna. Ele tem o poder para salvar, porque Ele está numa posição majestosa, majestática. Ele é o Rei majestoso. Ele pode salvar porque Ele é detentor de todo o império.
Ele pode impor a sua vontade sobre tudo e todos, em todos os lugares. Ele é o imperador que diz: assim seja feito, conforme a minha vontade. E Ele detém toda a autoridade. Ele detém o poder absoluto de fazer conforme Ele bem quer. Ele é Deus e não nós, e confiar nele é a coisa mais sábia que um homem pode fazer neste mundo. Como saber que vai dar tudo certo? Porque Deus está agindo, e a sua ação é o reflexo do seu governo. Ele reina, Ele recebe glória, majestade, império e soberania. A igreja deveria recitar esses textos todos os dias. A igreja deveria saber que a glória na igreja é dele, que a majestade da igreja é dele, que o império na igreja é dele, que a soberania da igreja é dele. Quem manda na igreja é o Senhor. E por mandar nesse barco, certamente, por comandar esse navio, certamente Ele há de levá-lo a um porto seguro, em glória, majestade, império e soberania. Judas deixa claro a nós outros irmãos que Deus está agindo para garantir um final feliz, pois Ele é o feitor de todos os finais felizes, e por Ele deter todo o poder, compete a nós nele confiar, nele acreditar, porque no final das contas, Ele nunca perdeu a mão. Olha como Judas termina essa doxologia: glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. É como se Judas dissesse assim: ó igreja, confie em Deus, acreditem nele, porque Ele sempre foi o salvador do seu povo. Salvou lá no Egito, salvou na Babilônia, salvou dos romanos, e Ele é o Salvador. O senhorio é dele. Em Cristo Jesus, glória, majestade, império e soberania. Isso não é novidade para Deus, pois desde sempre e para sempre Ele permanece Senhor e Salvador. Antes de todas as eras, a Bíblia diz que Ele nos escolheu nele segundo o beneplácito da sua vontade. Isso significa que na reunião da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito, conversando antes da fundação do mundo, Deus decidiu salvar um povo para si. Deus decidiu salvar e reinar sobre um povo. Antes de todas as eras, esse Deus resolveu resgatar um povo que nem existia, e é por isso que Davi diz: antes que meu nome surgisse, antes que eu fosse feito no ventre da madre, tu já me conhecias. Eu posso confiar em Deus, você pode confiar em Deus, nós podemos confiar em Deus, porque antes de todas as eras, Ele já nos amava, Ele já nos salvava, e já sobre nós se assenhorava. Como entender isso se eu nem existia? Como entender isso se eu nem existia? Creia, ora, Ele é poderoso, porque Ele reina desde um tempo em que o tempo não existia. Ele salva desde um tempo em que a salvação não era necessária. A Bíblia nos diz que o Cordeiro de Deus foi imolado
antes da fundação do mundo. Antes do mundo ser mundo, Ele nos salvava. E se antes de todas as eras Ele reinava, Ele era Senhor e Salvador, quanto mais agora que tanto necessitamos, quanto mais agora que o barco está prestes a afundar, quanto mais agora que o mal parece se alojar, quanto mais agora, nesse tempo, é o que Judas diz a essa igreja, quanto mais agora. Como saber que vai dar tudo certo? Porque Ele nunca falhou. E não há de falhar. Agora, nesse tempo, há de a soberania de Deus e a salvação de Deus triunfar. Nesse tempo que se chama hoje, nesse tempo que se chama agora, Deus há de salvar, Deus há de reinar. E amanhã? E se amanhã piorar? E se as águas do mar da vida quiserem me afogar? E se essas coisas piorarem? E se nós perdermos tudo? Dinheiro, família, igreja, saúde, paz, casa. E se tudo isso vier, e se nada nos sobrar, se os nossos pais forem tirados, ou nossos filhos recolhidos, e se isso acontecer, Judas nos diz, Ele continua a salvar e a reinar por todos os séculos. Hão de passar céus e terra. Há da terra ser sacudida de dentro para fora. Há dos alicerces do mundo serem todos açoitados. E há de não existir mais segurança alguma para os homens. Até lá, mesmo que os montes se transtornem, mesmo que as águas tumultuem e espumejem, há uma cidade cujo Deus lá está. Há um governo, glória, majestade, império e soberania que jamais há de faltar. Há um reinado que para sempre há de durar. Judas nos diz, como ter certeza? Como saber que vai dar tudo certo? Como confiar em tudo isso, se diante dos meus olhos, desilusão e assolação, nos meus ouvidos, terror e pavor, ao meu redor, até a igreja sucumbe. Diante de um cenário desse, como saber que tudo vai dar certo? Na mais bela de todas as doxologias do Novo Testamento, na mais profunda, escrita por aquele que nunca foi apóstolo, nós sabemos que Deus é poderoso para nos guardar, que seu poder há de nos apresentar em alegria, que seu poder há de nos levar sem máculas diante da sua glória, que o nosso Deus é o único Deus, e esse Deus é Salvador e Senhor por intermédio de Jesus Cristo, a salvação de Deus, do Deus que salva. Esse Deus é detentor de toda a glória, de toda a majestade, de todo império e soberania. Ele governa e sempre governou, desde antes, agora e para sempre. Judas termina dizendo
que a igreja diga: assim seja. E não é porque a igreja diz amém, é que assim será. Assim será, porque assim está escrito. E por estar escrito, certamente há de acontecer. Eu termino Judas citando um dos pais da igreja, Agostinho de Hipona, o grande bispo africano, um dos maiores teólogos do cristianismo, amado por todas as vertentes do cristianismo e por todas as eras. Agostinho escreveu: entrego o meu passado às misericórdias de Deus, entrego o meu presente ao amor de Deus e entrego o meu futuro à providência de Deus, pois certamente ela não há de falhar. Que assim seja, porque assim será. Oremos. Deus nos leva a confiar, nos leva a acreditar que o Senhor não perdeu a mão e que nossos méritos não são a causa da nossa salvação, mas o seu poder de governar o mundo antes das eras, o seu poder de determinar o mundo, esse mesmo poder que criou todas as coisas do nada, é o poder que nos salva. Nos leve a confiar que os tropeços hão de acontecer, mas a sua mão poderosa há de nos salvar. Nos faça confiar que aquele dia o Senhor há de nos apresentar. Nos faça confiar que as nossas vestes até lá hão de limpar. Nos faça confiar que mediante seu Filho Jesus Cristo o Senhor há de nos salvar. Nos faça confiar que majestade, glória, império, soberania há de nos governar. Nos faça confiar que antes das eras o Senhor há de salvar, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente o será. Nos faça acreditar na sua providência, na perseverança do Senhor em nos perseverar e nos fazer fiéis ao Senhor até o final, e nos fazer contigo morar, independente das dores que venham, independente das coisas que deixemos, das coisas que nos sejam tiradas, independente de tudo isso, Senhor, nos faça confiar que dias melhores hão de vir, que o barco há de ser conduzido a um porto seguro, e lá no cais, no último dia, haveremos de lhe encontrar. O Deus fiel há de fazer fiel o seu povo para sempre. Faça isso com essa igreja, faça isso com os meus irmãos, faça isso com as igrejas desse Brasil. Proteja os pastores fiéis, proteja os crentes fiéis. Tome-os pelas mãos, Senhor, e os leve em segurança. Aquele que é poderoso para nos guardar de tropeços, para nos fazer perseverar até o fim, para nos preservar em alegria, imaculados diante da sua glória. Esse Deus há de fazer. Nos faça confiar, nos faça confiar, nos faça confiar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.